isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui para dar continuidade nessa empreitada em busca do conhecimento, em busca de valorização, em busca de conhecimento pessoal. Estou de novo aqui com meu amigo, grande amigo Alexandre Dantas, e hoje a gente vai bater um papo que vai influenciar a vida de muitos profissionais, muitas pessoas que estão buscando melhorar seu caminho aí na sua atividade, tanto como empregado quanto empresário. Então, acompanha com a gente. Não deixe de dar um joinha aí, de dar um like no nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Você dando um like, fazendo um comentário, mandando perguntas pra gente, o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e que ele está ajudando muita gente e ele vai mostrar esse vídeo para muitas outras pessoas. Então, ajuda a gente nessa, dá o seu joinha aí, manda seus comentários e se inscreve no canal. Tô aqui com o Alexandre Dantas. Tudo bem, Alexandre? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Rodrigo? Acho que é o que você falou, né? Vamos continuar a nossa saga em busca do objetivo do valuation, né? Isso. Que é um insight que a gente teve de utilizar esse nome valuation aí para que as pessoas possam se sentir uma empresa, né? Então, como que eu consigo me enxergar no mercado? E aí, agora daqui para frente, cada passo que a gente der é nessa direção, através dos convidados que a gente vai estar trazendo, né? Que nós vamos estar trazendo, através dos nossos momentos de encontro aqui, de bate-papo, das nossas reuniões, todo o material, a ideia é fazer com que as pessoas mudem o seu mindset, né? Que já está até passando da moda de falar isso, né? Mas são as palavras que vão aparecendo Mas aí. isso é uma coisa que nunca vai perder a validade. É isso aí. E aí as pessoas mudarem, né? A forma de pensar, mudar a atitude, né? Então, todo o nosso trabalho aqui daqui para frente, para todos que estão aí nos ouvindo, se você chegou aqui através de Spotify, através de YouTube, através de outra plataforma, alguém te indicou, pode ficar aí com a gente que vai ter um momento aí que você vai sentir um empurrão. Você vai sentir um empurrão e é esse empurrão que você tem que pegar e colocar no caderno, esmiuçar isso aí, entender por que você sentiu essa coceira na espinha aí, se tá te incomodando. Vamos buscar esse junto, né? Vamos buscar junto esse momento aí de virar essa chave. Perfeito, perfeito. Tudo começa quando você para pensar e fala assim: qual é o meu papel? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental. Qual é o meu papel? Eu gosto muito dessa colocação de qual é o meu papel, que eu dei palestra por um período, né? Eu dei palestra por um período e tinha uma palestra que eu fazia que tinha um momento muito assim intenso da palestra, né? Que poucas pessoas entendiam o que eu fazia ali, mas eu vi um amigo meu fazer uma vez e eu achei muito interessante, né? Então, quando ele começava a palestra dele, ele pegava um rolo de papel higiênico e um maço de guardanapo. Eu falei, mas o que esse cara vai fazer com esse rolo de papel higiênico e esse maço de guardanapo, né? E o cara colocava aquele em cima do balcão e falava assim, gente, vocês sabem que aqui eu tenho dois papéis na minha mão, né? Dois papéis. Eu tenho aqui esse aqui que não levou tanta sorte, né? Que era o papel higiênico. Esse aqui não levou tanta sorte. Tem esse aqui que já levou um pouquinho mais sorte, né? Tal, que vai para as mesas aí, né? Mas eles, enquanto estavam na árvore lá, na madeira, eles não conseguiram definir qual era o papel dele na A sociedade. matéria-prima. A matéria-prima não consegue definir qual é o papel dela na sociedade. Então esses papéis pegaram seus destinos pelas mãos de outras pessoas. Esses papéis pegaram seus destinos pelas mãos de outras pessoas. Agora você pode definir qual é o seu papel na sociedade. E será que quando a gente sai de manhã, será quando eu levanto, será quando eu pego um emprego, será quando eu faço uma faculdade, será que eu estou pensando qual vai ser o meu papel na sociedade? Esse papel na sociedade que eu executo, as pessoas que têm valor agregado, que têm o seu valuation bem cotado, são as pessoas que têm um papel na sociedade muito bem definidos. Já deixaram de ser matéria-prima. Já deixaram de ser matéria-prima e elas escolheram o seu destino. Perfeito. Elas escolheram o seu destino. A gente tem essa chance. A gente tem essa chance. O papel, infelizmente, o coitado não teve essa chance. Muitas vezes, acredito eu, até que a vida leva a gente a escolher um caminho. Mas a gente começa a perceber rapidamente se esse caminho é o certo pra gente, né? Na realidade, aí pegando uma outra ótica, né? Uma outra ótica, todos nós temos os caminhos. Todos nós temos todos os caminhos. Isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Né? Isso é o livre-arbítrio.
Mas essa tomada de decisão que nós estamos buscando nas pessoas, eu falo que com 3 anos, eu uso 3 anos para não parecer um pouco doido assim, mas com 2, 3 anos de idade, a criança, quando ela vai na direção da tomada, ela olha para trás para ver se o pai está olhando. Hum. Então isso está dentro da gente. Isso está dentro. Isso vem já dentro do chip. Isso é Deus que colocou lá dentro. Já analisa a situação com Analisa. olhar. Então, ninguém faz ninguém pega um caminho totalmente sem saber o que está fazendo. Então, essa do caminho, né? Todos os caminhos nos pertencem. Nós temos que escolher qual é o melhor. Então, quando a gente fala da escolha, né? Desse papel na sociedade, está muito vinculado a isso. Então, primeiro, assim, o que eu vou fazer é contra a lei? É contra a lei do homem? É contra a lei que rege o meu país? Se for contra a lei, eu tenho que parar já. Eu tenho que parar imediatamente. Não adianta Então, insistir. é um filtro que eu tenho que fazer. Segundo ponto, eu estou humilhando alguém, eu estou subindo em cima de alguém para fazer isso? Eu estou deixando alguém para trás para fazer isso? Para também. E terceiro ponto que eu gosto de falar é assim, se o que você escolheu, se o que você está fazendo tiver num outdoor, no centro da cidade que você mora, a sua mãe passar e ver, ela vai se orgulhar? Se ela se orgulhar, continua. Então são pontos de vista diferentes, de olhar, mas todos levam para o mesmo caminho. É contra a lei, eu paro. Se eu estiver fazendo alguma coisa contra a lei e sua mãe vê, ela não vai gostar. Eu estou humilhando alguém? Se estiver humilhando alguém ou subindo em cima de alguém, eu paro. Se a sua mãe vê você fazer isso, ela não vai gostar. Se tiver no outdoor, no centro da cidade, sua mãe vê, ela gostou, são 3 filtrozinhos ali que você faz, continua. Que todo mundo pode usar. Que todo mundo pode usar, entendeu? Então, agora, a gente tem mania de tomar a responsabilidade, né? Correr demais, comer demais, beber demais. Então, é do ser humano essa vontade do demais, de em algum momento perder o controle. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, na vida tudo nos é permitido. Mas essa escolha que a gente faz, essa escolha dos momentos como profissional, como você falou, de ser o melhor profissional, é uma decisão. Então, quando eu definir de fato que eu estou querendo mudar a minha percepção, mudar o meu valuation, fazer com que as pessoas me enxerguem diferente, eu vou abandonar todas essas coisas, entendeu? Não. E vou ter uma postura profissional. Entendi. Entendi. Independente se eu estou empreendendo ou independente se eu estou trabalhando numa empresa. Entendeu? Entendi. Até porque eu tenho pra mim que mesmo se você esteja trabalhando numa empresa, você está trabalhando para alguém, você é CLT, tem sua carteira assinada, tem o seu papel naquela empresa. Se você se enxergar como um empregado daquela empresa, a sua atitude vai tomar um caminho. Se você enxergar que aquela empresa que você está trabalhando é a sua empresa, se você botar esse sentimento de você, a sua atitude vai tomar outro caminho. E a empresa também. E a empresa também. Né? Ou seja, vai gerar outro tipo de resultado, Sim, sim. né? O empenho. É o que eu falo, na minha empresa, inclusive, eu falo assim, gente, se nós sairmos todos nós daqui, a gente sai todo mundo daqui agora. Essas paredes vão ficar quietinhas, não vai acontecer nada com elas. Vai ter uma poeira lá no final. Então, quem constrói e quem destrói são as pessoas que estão aqui dentro. São as atitudes que estão aqui dentro. Então, se a pessoa enxerga, como você falou, parte daquele processo, parte daquele sucesso, a empresa vai sentir. E aí ela tem 50 pessoas, quantos por cento enxerga isso, quantos por cento não enxergam? Então, o resultado da empresa está vinculado aos propósitos pessoais. Então, se você tem um propósito de comprar um carro, e esse propósito você jogou para dentro de você, você vai trabalhar, você vai se dedicar, você vai fazer, você vai tentar até buscar uma promoção, porque você está focado no objetivo seu. Agora você tem pouco, você não tem objetivo, você está ali para passar o dia, você quer, como eu falei, você quer o sextou, você quer fazer, você não tem propósito. Então, para que você vai cuidar do propósito dos outros e nem do seu você cuida? É verdade. Então você não vai cuidar, então você não vai ter metas, objetivos, sonhos, né? Então tudo começa com a gente, né? Com a minha vontade. Eu, quando trabalhava de empregado, com CLT, como eu te falei,
eu nunca tive literalmente um patrão, um líder. Porque se eu fosse esperar eles pedirem as coisas, eles não teriam construído o Alexandre que eu construí. Perfeito. Porque eles tinham limite. Eles tinham limites de visão, principalmente dentro do meu negócio. Então, vamos supor, eu sou um excelente confeiteiro, faço escultura com chocolate. Só que o cara não sabe que eu faço escultura com chocolate, eu me aproximei dele. Ele vai pedir uma escultura com chocolate? Não. Entendi. Eu vou ter que fazer. Então, se eu tenho uma capacidade maior do que o lugar que eu estou inserido, Do que aquela função que você está me exercendo. cobra, eu não acesso aquilo. Eu vou acessar aquilo para ser um plus, para ser melhor ainda. Não, e fica muito. O seu clima pessoal é outro, né? Claro, Quando claro. você está buscando. Você tá buscando pelo environment, né? Pela empresa. A empresa, essa é a minha empresa. Eu estou trabalhando aqui agora, eu tenho que dar o melhor para ela. O seu sentimento de trabalho no seu dia a dia vai ser muito mais gostoso do que assim, eu faço meu trabalho manual é mecânico, eu botar a caneta aqui na esteira, pegar outra, botar aqui na esteira, entendeu? Mas é o que eu falei assim, as pessoas ficam esperando. Mas você não sabia? Ah, mas ninguém me perguntou. É, Ninguém me perguntou. Então, assim, eu no começo da minha carreira profissional, eu aprendi muita coisa sozinho. Erro, tentativa e erro, né? Tentativa e erro, tentativa e erro. Então, eu tinha essa liberdade, fui fazendo e tal. Quando eu já estava bem, assim, como profissional, conheci alguns outros profissionais, aí eu estava trabalhando, um desses profissionais me ligavam e falava assim, Alexandre, eu vou ter que fazer agora uma escultura aqui de chocolate, um negócio e tal. Como que faz isso, isso e isso? Aí eu falava, é assim, assim, assim. E esse cara era um cara que trabalhava numa empresa multinacional muito grande, tá? E ele ganhava 2 ou 3 vezes o meu salário. Aí eu falava, pô, o cara ganha 3 vezes o meu salário, tá ligando aqui, perguntar como que faz. Eu tô ensinando o cara e eu ganho metade. Será que eu sou inteligente? Aí tava outro cara trabalhando, mexia com pão. Daí a pouco o cara me ligava, Alexandre, eu tô fazendo um festival de pães assim, assim, assim. Queria fazer aí, como que eu faço isso e isso? Eu falava, faz assim, assim, assim. Aí o cara, eu falava, poxa, o cara trabalha numa empresa multinacional de pães, não sabe fazer o festival de pães, liga pra mim, eu ensino o cara ganha 3 vezes mais do que eu. Será que eu sou inteligente? Aí eu liguei pra um cara, amigo meu, que eu considero inteligente. Eu falei, cara, tá acontecendo assim, 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 eu tô me questionando. Será que eu sou inteligente? isso começou a te incomodar. Começou a me incomodar. Ele falou assim, você é, eles estão. Eu falei, mas como assim é e estão? Alexandre, eles estão naquela posição por algum motivo. Eles chegaram lá, foram promovidos, tal, tal, mas eles estão ali. Você é. Você é um cara que tem esse conhecimento. Então você está construindo um Alexandre. Fica calmo. Você está agregando valor em você. Tanto que eles já te ligaram. Vocês te ligaram porque você já tem valor. Então, a hora que esse valor seu aflorar e você conquistar esse espaço, mesmo sem fazer nada, você vai receber por isso. Porque você vai ter um valor em volta de você, vai ter um valor incorporado em você. Você tem valor e não você precisa executar uma coisa para ter valor. Você colocou o valor em você. Aquilo para mim foi, nossa, me foi um bálsamo assim. Porque eu falei, putz, eu tava aqui todo me sentindo mal, tal, que o cara falou, ele tá deixando claro para mim que se eu continuar nesse propósito, daqui uns dias, o Alexandre Dantas vai ter valor. E é o que eu vejo hoje em dia. Né? Então, assim, hoje eu tenho a minha empresa, converso com as pessoas. Então, eu tenho um valor agregado no Alexandre hoje. Então, as pessoas às vezes fazem uma coisa pensando naquele fazer e não no valor que aquela coisa que ele está fazendo coloca nela. É verdade. Você entendeu? Então, uma atitude sua, ela faz uma ação e ela deixa um valor em quem fez a ação. É verdade. Então, este valor que por muito tempo eu não conseguia enxergar, que era, para mim, o valor era o cara tá fazendo. O cara fez um festival, ele tá lá, o cara tá na boa lá fazendo um festival, né, de pães, e eu tô aqui no fundo. Não, na realidade eu estava agregando valor, né, através dessas conversas, de ensinar. Nós aprendemos ao ensinar, não é ao fazer. Entendi. Então, quando você
ensina, quanto mais você ensina, mais você aprende. Tá, e o funcionário que ele ainda não agregou valor nele? Ele tem que buscar. Eu acho que, por exemplo, um dos primeiros passos que a pessoa tem que buscar é a proatividade. Sim, sim. Porque o cara tem que sair do mecânico e partir para o criativo, vamos chamar Aham. assim. Sim. Buscar mais, né? Tudo é experiência a mais, tudo vai ter um ganho, né? E aí dá medo. Dá medo. É. Como é que é lidar com medo? Mas Como é que você enxerga isso? você falou, a pessoa busca, tem que ter atividade, proatividade. Então é Proatividade. assim, eu vejo na internet, que agora tudo é internet, né? Então tudo é internet, é curso na internet, é consultoria na internet, arrasta para cima, arrasta para o lado, clica aqui, então tudo é internet. E eu vejo muitos consultores milionários, de centenas de milhões, que falam, já mudei a vida de mais de 50 mil pessoas. E eu tenho uma frase que complementa isso. Eu falo assim, já mudou a vida de mais de 50 mil pessoas que queriam mudar. Exatamente. Ninguém consegue ir lá, pegar a mão da pessoa e obrigar ela a fazer aquilo lá. O cara tá até passando conhecimento. Agora vai tomar a decisão quem tá assistindo. E o medo? Então, a atitude de quem está assistindo ir lá e fazer, ela trava no medo, entendeu? Mas o principal disso é que os cursos que são vendidos na internet, e eu tenho muitos amigos que vendem cursos na internet, eles falam que mais de 80% não assiste mais do que 20% do curso. Nossa. Então eles vendem o curso, mais de 80% não chegam a assistir a 20% do curso. E o interessante disso é que quando passa um ano e vai inspirar o acesso dele àquele curso, o que acontece? Ele lança uma promoção para você que está inspirando hoje, fazendo um ano desse curso hoje. Se você quiser, por mais X reais, você vai ter acesso por mais um ano, o cara vai lá e paga novamente. O cara vai lá e paga novamente para ter acesso a uma coisa que ele não está acessando. É tipo aquela história assim, tô pagando um cara pra correr no parque Para por correr mim por. e eu não tô emagrecendo. Exatamente, eu não estou emagrecendo. Então, primeiro ponto da atitude que você falou é uma atitude constante, né? Uma atitude constante. Então, vamos primeiro na atitude. A partir do momento que eu tomei a atitude, eu tô com vontade de fazer alguma coisa, vai ter o medo. Mas eu sempre falei que o medo, o que é o medo na vida das pessoas? O medo trava muita gente. Mas o medo, ele não pode ser usado como a trava ou como a desculpa da trava. O medo do paraquedista é ele dobrar o paraquedas da melhor forma possível, para que ele possa ter o mínimo de risco daquilo não abrir. E não saltar. Entendeu? Entendi. Então, se eu tenho medo, rapaz, eu tenho medo desse paraquedas não abrir, eu não vou saltar. Ele não é paraquedista. Perfeito. Ele não vai ser paraquedista. Então, eu tenho um medo desse paraquedas não abrir, deixa que eu dobro. Então, eu vou lá, tendo noção do risco disso não abrir, eu vou lá e dobro da melhor maneira possível. Então, o medo do paraquedista saltar não pode ser não saltar, e sim dobrar melhor o paraquedas. Entendi. Entendeu? Então, na verdade, esse medo que você está querendo dizer, o medo não pode fazer. A pessoa não pode deixar o medo não deixar ela tentar fazer. Ela só tem que fazer da melhor maneira possível. Eliminar o máximo de risco possível por medo. Perfeito. Da mesma forma do carro, na hora de dirigir, de fazer uma curva, entendeu? Da mesma forma da alimentação, na forma eu vou de avião, né? Eu vou muito de avião porque muitas distâncias e tal. Então, assim, eu vou ter medo de avião e não vou entrar no avião e vou multiplicar essa viagem de 1 hora para 10 horas. Entendeu? Mas da mesma forma, eu fiz a viagem em 10 horas e em 1 hora. Agora, o medo não pode impedir que eu viaje. Entendi. Entendeu? Então, o medo faz para algumas pessoas para ela não sair de casa. Ela não viaja, ela não monta uma empresa, ela não inicia um negócio, ela não faz um projeto.
O medo pode fazer com que ela faça com mais projeto, com mais planejamento, que é uma viagem de 10 horas. Ou pode fazer com que ela faça mais rápido, menos tempo, com menos análise, que é uma viagem de avião. Agora, não impedir que ela viaje. Até porque o medo é necessário. O medo é que mantém vivo. Isso. O medo te mantém vivo. Entendeu? Os homens que não têm medo morrem cedo. Entendeu? Então, o medo é isso que eu estou te falando. O medo é o nosso calibrador. Mas ele não pode ser o impedidor do negócio. Perfeito. Tá? Show. E outra coisa que eu gosto de... Eu tava assistindo um vídeo na internet esses dias e que falava muito sobre isso, né? Sobre a atitude do funcionário ou do próprio empresário. Porque mesmo que você seja o empresário, você não pode pensar assim, eu tenho dinheiro para investir, eu montei o meu negócio, eu tenho um gerente que eu pago bem para cuidar das coisas, e eu agora só vou ficar esperando o resultado. Isso, o empresário dificilmente, não consegue, não dá para ser assim, entendeu? Não. Se a gente olhar para os maiores exemplos que a gente tem hoje, a gente vê que os caras trabalham, vivem aquilo. Você é quase seu sobrenome, né? O Abílio Diniz não está aposentado, né? Pois é. O cara tá com quantos anos lá? Mais de 80 mais de anos, 80 né? anos. Entendeu? Então a gente vê que... Então uma pergunta que nesse vídeo o cara fazia, que era assim, se você conseguisse se enxergar, você tá se olhando de cima, imagina uma câmera em cima de você, e você tá se olhando ali, vendo as suas atitudes, a atitude que você tomou naquela semana, como é que é o seu trabalho, e você tivesse que responder. Se o seu patrão botasse um questionário na sua frente e falasse assim, você se contrataria? Se você fosse dono dessa empresa, você se contrataria? O que você acha disso? Então, eu acho muito bacana se tiver essa possibilidade de fazer essa pergunta, ou se as pessoas conseguissem fazer essa pergunta todos os dias. Por si só, né? Por si só. Porque é isso que faz a diferença. Porque você só pode ser chefe quando você não precisa de chefe. As pessoas buscam chefia, buscam liderança, mas o líder só pode ser líder quando ele não precisa de líder. O precisar de conhecimento é uma coisa, entendeu? Precisar de visão é outra coisa. Agora, precisar de líder para poder fazer você trabalhar é outra coisa. Então, a maioria das pessoas, ela não faz essa análise de resultado dela. Ela está trabalhando, ela fica ali, ela espera o plano B acontecer, a demissão, para depois ela olhar para ele. Entendeu? Então, o plano B é assim, eu ganhei a conta. Enquanto ela está trabalhando, ela está corajosa e tal, mas ela não analisa isso. De buscar um outro conhecimento, buscar um plano B, ter uma possibilidade, ver o resultado que ela está dando. Então as pessoas não olham para o próprio resultado como você SA. Eu sou uma empresa, eu tenho que dar resultado aqui. Eu estou inserido numa engrenagem e eu faço parte daquela engrenagem. Se aquele dente quebrar, se aquele dente estiver mole, vai estragar a linha inteira de produção. Uhum. Vai parar a linha inteira. Eu tenho um amigo que fala assim, a equipe ganha junto, mas também perde junto. Né? Mas esse todo mundo perde quando você está falhando. Todo mundo ganha com você ganhando. Mas o do ganha junto é assim. Eu chego na minha empresa, eu tenho uma empresa e tem muitos auxiliares de produção. E auxiliar de produção, poucos deles assim olham e falam assim: eu quero ser encarregado, eu quero ser. Então, a maioria das pessoas às vezes fica de encarregado de auxiliar de produção e ela não busca um diferencial. E o meu maior trabalho dentro da empresa é mostrar para essas pessoas que eu vim disso aí. Eu era um ajudante de padeiro. Então elas podem olhar para elas de uma forma diferente, buscar conhecimento e melhorar o processo ali dentro. Mas quando ela começa a fazer alguma coisa diferente, eu estou falando de auxiliar de produção. Perfeito. Mas nós vamos levar isso até gerência, pelo menos. Uhum. Até gerência, pelo menos. Talvez diretoria já não, porque diretor é a visão do dono. Tá? Depois não marcar um dia para falar sobre encarregado, gerência, direção, né? Diretor de empresa e dono. Eu tenho que marcar que é um tema muito bacana. Perfeito. O que cada um enxerga dentro do processo. Mas o líder, o auxiliar de produção, ele começa a fazer uma atitude melhorada, o que acontece? Esse é puxa-saco? É um puxa-saco. Isso aí é um puxa-saco. Então, quando alguém te chamar de puxa-saco, você fala, opa, tô no caminho. Isso no teu paralelo, né? No meu, Na galera... Do lado, seu amigo do teu lado. Porque esse seu amigo, ele não quer ser melhor. Ele quer impedir que você seja. Então, na minha empresa, teve casos, né?
Da pessoa falar assim, ô fulano, tá derrubando aqui o negócio aqui, ó. Aí o cara olhar pro colega e falar, mas você comprou a empresa? Ah, eu não sabia que tinha comprado, não. Então as pessoas têm dentro dela uma vontade de travar o outro e não de se destravar. Então você tem que ser maior primeiro para você começar a olhar isso aí que você falou. Você se contrataria? Existe o ponto de você ver a coisa errada, entendeu? Você ver a coisa errada e querer arrumar a coisa errada. E você ver a coisa errada e fazer de conta que não viu. Entendeu? Eu falo assim, ó, tem as pessoas que sabem, não, recapitulando. Tá. Tem as pessoas que não sabem, mas querem fazer. Tem as pessoas que sabem e querem fazer. E tem as pessoas que sabem e não querem fazer. Entendeu? Olha o perigo disso aqui numa empresa. Os que não Que sabem. eu acho que é o pior de todos, é esse último aí. O último. Os que não sabem, mas querem fazer, é perigoso. É perigoso. É o cara não sabe pilotar uma empilhadeira, mas ele quer ajudar, ele pega a empilhadeira e derruba. Certo. Mata um. Então ele quis ser proativo de pegar a empilhadeira para ajudar, mas ele não sabe. Esse tem que treinar. Vamos treinar esse profissional. Mas ele vai aceitar o Ele treinamento. vai aceitar ele o treinamento. quer. Isso. Os que sabem e querem, é o ideal. Sabe e quer. E os que sabem e não querem, esse você tem que dar uma carta de referência e mandar ele para concorrência. Mas é verdade, porque o cara sabe e não quer, entendeu? E esse cara, ele vai enfraquecendo o time, ele vai enfraquecendo em volta dele. Então, quando você tiver concluindo um pensamento disso que você falou, se eu me contrataria, eu sempre me contratei. Eu sempre fui o meu chefe. Eu sempre fui meu patrão. Então, se você hoje olha para você e fala, eu acho que eu não me contrataria, começa por aí a mudança de atitude. Faça você se contratar primeiro, para depois ser cobrado dos outros. Qual é o conjunto de ações que eu tenho que tomar para eu chegar na decisão de me contratar? E não é conjunto de ações, ok, mas essas ações têm que se tornar propósito. Tem que ser verdadeira, né? Tem que se tornar propósito, né? Porque é o que eu falei no outro podcast, eu acho que eu comentei isso. Eu tô aqui, toco o telefone ao lado, é do meu colega, ele não está na mesa, cai a ligação. Eu tô aqui, toco o telefone de novo do meu colega, ele não está na mesa, cai a ligação. E eu não puxo aquele ramal. Aí alguém fala, viu, você não tá vendo o telefone tocar? Ué, não é meu ramal? Então essa pessoa, ela não está inserida. Que ela viu que a corda arrebentou bem ali, ó. Aquela engrenagem ali naquele momento tá falhando. Uhum. E ela puxa e fala, oi, o fulano não está, foi no banheiro. Posso ajudar? O que que era? Não, eu deixo o recado para ele aqui. Anotou, a coisa continuou andando. Eu não sei o tamanho daquela ligação, eu não sei se não era nada, eu não sei se era para chamar para tomar um cafezinho. Mas não me incomodou. Então o propósito faz com que você se incomode. Então onde eu estava, onde eu sempre estive, trabalhando em padarias e confeitarias, que eu trabalhava quando era padeiro e confeiteiro, eu entrei numa padaria, o cara pegou e falou assim, estou buscando um profissional, comprei uma padaria numa cidade aqui perto aqui, você iria trabalhar para mim lá? Eu falei, vou. Cheguei na padaria dele, a padaria horrível, horrível. Eu fui lá na bobina, catei um pedaço daqueles papéis de pão, aquelas bobinas de papel que tinha antigamente assim, catei Certo. uma caneta e falei assim, vamos desenhar essa frente da padaria aqui, porque esse balcão tem que mudar algumas coisas. E nós fomos desenhar a frente da padaria. Eu fui contratado para fazer pão. Entendeu? Aí desenhamos ali a frente da padaria para ficar uma visão melhor. Quando eu cheguei lá no fundo, tinha um forno pré-histórico de 5x8 forno. E aquele forno não usava mais. Era um forno muito antigo, não tinha mais utilidade. E eu antes de ser padeiro e confeiteiro, eu era metalúrgico. Eu falei isso no primeiro podcast lá, né? Eu era metalúrgico. Então, eu olhei para aquele forno e falei pro cara, esse forno aqui só tá tomando espaço. Né? Eu fui ver pro cara tirar aí, mas o cara cobrou R$4.000 para tirar esse forno aí. Eu falei, 4 mil? Falei, quanto custa uma máquina de solda? Vamos na esquina ali. Chegou na esquina, a máquina de solda custava 200, R$180. Falei, compra uma máquina de solda ali e esse jogo de chave aqui que eu desmonto aquele forno.
Eu fazia os pães durante o dia, eu terminava o meu serviço, eu levava uma outra camiseta de manga comprida e uma para amarrar, porque tem uma lã de vidro dentro do forno e tal, que era bem... Eu acabei com aquele forno, eu desmontei aquele forno. E com as peças daquele forno, eu fiz armário, eu fiz estrado, eu coloquei exaustor com a parte de fiação, vendeu pro ferro velho aquilo, eu tirei o forno. Perfeito. Quanto que eu ganhei por aquilo? Nada. Eu trabalhava naquela empresa. Nada fisicamente. Eu estava construindo o Alexandre. Eu estava agregando valor no Alexandre. Aí tirou aquele forno dali, arrumou tudo, a padaria. Mas eu era padeiro. Então, quando você está disponível a ajudar um processo, não importa o que você vai fazer, você vai ajudar o processo. Eu entrei Eu falei que quando eu saí de metalúrgico para padeiro e confeiteiro, né? Que eu não gostava de metalúrgica e tal. Mas eu fiz uma transição e passei a trabalhar na feira livre, né? Então eu trabalhava na feira, de madrugada, fazendo pastel, fazendo coxinha e tal. Só que a barraca que eu trabalhava, do meu amigo Elson Iano, ainda tem aqui em Maringá, o Iano Pastéis, a barraca dele tava horrível, a barraca dele tava feia, a barraca tava, né, muito velha e tal. Eu falei, nossa, Elson, essa barraca é feia, hein, cara, essa barraca toda amarrada, toda troncha. Aí ele falou assim, tem que fazer outra barraca e tal. Eu falei, eu sei fazer a barraca. Você sabe fazer a barraca? Eu falei, eu sei fazer essa barraca. Eu compro uma máquina de solda. Eu faço essa barraca para você. Aí eu fazia pastel até meio-dia. Depois do meio-dia eu chegava lá na casa dele e eu ia fazer a barraca. Aí eu fiz a barraca toda de montar. Eu era um menino de 18 anos que ajudava a fazer pastel de madrugada e chegava depois ia fazer a barraca de pastel. Ficamos com a barraca novinha na feira, aquela barraca coisa mais linda, fácil de montar. E você lembra se isso gerou murmurinho pros outros assistentes que estavam ali Não, fazendo? Não, na realidade eu não lembro, Não porque com 18 anos, você não tá. eu tava nem aí pra murmurinho, entendeu? Eu fazia depois do horário, eu não olhei pra isso. Mas o dono, que era o Elcio, também era sócio, e tinha o Mário, um empresário, um grande empresário aqui de Maringá. O Mário viu aquilo ali, assim, o cara vinha conversar comigo, e aquilo era importante para mim, ter acesso aos empresários, ali, a esse cara que tinha barraca, que na minha visão aquilo era o momento que eu tinha. Mas eu fiz a barraca, ele conseguiu o patrocínio da Coca-Cola, porque a barraca era nova, nós pintamos a barraca Emoção para Valer, na época da Coca-Cola. Pensa no show que virou aquela feira. Eu, com 18 anos, fazendo pastel, a atitude de fazer a barraca para ele. Então, eu sempre fui assim. Eu sempre me contratei. E você vê as pessoas hoje em dia, não atende o telefone do colega do lado. Entendi. Perfeito. Isso aí é uma autoanálise que todos nós temos que fazer mesmo. É importante. Mas só que assim, Carioca, tudo que eu falo dá a impressão que eu estou falando do Alexandre só. Qual que é a proposta do podcast? É enxergar o valor, como que você é visto no mercado. Então esse valuation que a gente está emprestando do mundo corporativo é para saber qual é o valor do Carioca no mercado, qual é o valor do Janderson que está aqui com a gente na parte de cortes aqui no mercado, qual é o valor do Alexandre no mercado. Então qual é o seu valor que está ouvindo esse podcast agora? Você que está ouvindo esse podcast agora, qual é o seu valor? Como que você analisa? Você se contrataria? E não é um fim do mundo, né? É o que eu falei. Já mudei mais de 50 mil vidas na internet. Mudou mais de 50 mil vidas que queriam ser mudadas. Sim. Se a pessoa não quer mudar a vida dela, não tem quem faça, entendeu? Se Então, quiser, nunca é tarde demais. Se a sua resposta hoje a essa pergunta for não, isso pode mudar. sim. Não se contrataria? Então, vamos fazer uns cursos. Isso né? pode mudar, é verdade. Vamos mudar a ótica da visão. Como eu falei também no primeiro episódio, a gente nunca teve tanta informação disponível fácil, né? Não, hoje é um clique, né? Mas o que é informação? Que é outra coisa muito interessante. O real significado das palavras. Informa a ação que eu tenho que ter. Transforma através da ação que eu tenho que fazer.
Então as pessoas estão muito informadas sem ação. Então eu não tenho muita informação, eu estou muito informado. Perfeito. Entendeu? Uhum. Então, quando eu tenho muita informação, é que eu aprendi e utilizei. Informação, aprendi e utilizei. Quando eu aprendo só, eu estou bem informado, sem ação. Perfeito. Ó, só essa dica agora, galera, valeu o seu clique, hein? Valeu o seu like aí, porque essa dica E é até real. anotei aqui, é verdade. Entendeu? Porque as pessoas falam assim, não, hoje nós temos muita informação, né? Hoje nós estamos bem informados. Perfeito. Ação são poucos que têm. Então, se a gente transformar isso em ação, não volta vazio. Não volta vazio. Não volta vazio. Então, assim, é um dia. Não é fácil. Ninguém vem contar aqui. Eu não estou aqui sentado para falar que o padeiro e confeiteiro, com a 5ª série incompleta, virou empresário, né? Não. Eu vim aqui para falar que o padeiro e confeiteiro, com a 5ª série incompleta, teve muita atitude. E vontade. E vontade e resiliência. Você uma vez falou pra mim, quem tem vontade tem metade, como é? Quem tem vontade tem metade. É igual você estar informado e sem ação. Você sabe, mas não faz. Então a vontade é apenas a metade. Perfeito. Entendeu? O restante você tem que ter ação. Então a ação é a coisa mais importante. Por isso que eu falei da palavra empreendedor. A palavra empreendedor que começou a entrar nas faculdades de 15 anos para cá. Eu gosto de usar essa média de tempo, foi que ela mostrou, como a gente falou no nosso bate-papo, ela mostrou para os estudantes que faziam um vestibular, faz uma faculdade, que eles estão aprendendo na faculdade, uma profissão, para que através daquela profissão, entendeu? Eles façam alguma coisa. Eles têm alguma atitude, eles estão se profissionalizando, mas simplesmente saber aquilo ali não vai fazer. Eu me formei em direito, e daí? Eu tenho que ganhar dinheiro através das causas que eu defenda. Entendeu? Então, só a formação não vai trazer. Só que antigamente a gente comemorava a formação. Então nós temos que comemorar tudo. Entendeu? Mas nós somos premiados pelo que nós fazemos. E não pelo que nós sabemos. Entendeu? Então, a informação sem obra, eu considero burra. Entendeu? A informação sem obra, eu estou informado, eu não tenho ação, eu não tenho resultado. Zero resultado. Zero resultado. Entendeu? Eu enterrei um excelente cérebro, sem braço. Entendeu? Então, não adianta, eu vivo das minhas realizações. Né? E quanto mais conhecimento eu tenho, menos eu sofro, mais fácil fica e tal. Mas se eu não tiver conhecimento, é muito mais fácil, carioca, uma pessoa sem conhecimento, com muita vontade de fazer, do que uma pessoa com todo o conhecimento do mundo sem vontade. Aí não vai fazer mesmo. Entendeu? Eu falava uma coisa muito chucra no passado, né, com todas as suas ressalvas, a frase que eu falava há 25 anos atrás, eu falava para minha esposa assim, quando eu estava trabalhando, eu falava, eu prefiro um burro empenhado do que um inteligente desanimado, Suzy. Mas o burro que eu queria dizer, não era o burro que não sabe, o que não domina o conhecimento ainda, porque ele pode aprender. Então, por isso que eu falo que é chucra a palavra, que eu não traduzia o literal do burro, porque era o momento que eu tinha lá de informação, eu não tinha. Então, assim, eu prefiro uma pessoa sem conhecimento animada do que uma pessoa com todo o conhecimento desanimado. Essa pessoa sem conhecimento, animado, eu treino. E ela animada vai fazer. O cara que já tem conhecimento, sabe como é que faz e não faz, não sou eu que vou mudar. Não vai, Ele já tem conhecimento da causa. Ele tem conhecimento, não faz, é ele que é acomodado. Então, deixando um geralzão do nosso bate-papo aqui, é assim. Quando eu senti a vontade de fazer, que eu te convidei para fazer esse podcast, é porque tem muita gente que se aproxima de mim e fala, nossa, Alexandre, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas parece que ela vem buscar a minha força. E ela não consegue enxergar a força que está dentro dela. E ela, às vezes, acha que ela quer fazer.
Porque ela vê alguém fazendo. Mas literalmente ela não quer. Mas o jardim do outro é sempre mais bonito, né? Então. A vida do outro não tem problema, ele tá cheio de problema. Então, um dia a pessoa chegou em mim e falou assim: Alexandre, eu quero empreender, eu quero fazer e não sei o quê. E eu queria que você me desse umas aulas. Eu falei, ô, que legal, bacana, vamos sim, vamos sim. Eu vou te mandar um questionário aí de 5 perguntas só, aí você responde. Eu não vou lembrar as 5 perguntas aqui agora, eu vou listar depois para trazer em outro momento, que a gente vai estar falando muito sobre isso. Mas uma das perguntas que eu fiz para ele, eu me lembro. Eu falei assim, se você ganhar 100 mil reais agora, o que você faria? A pessoa falou assim, eu quitaria a minha casa. Eu falei, então, vai repensar no que você falou para mim. Mas por quê? Eu falei assim, você está falando que você quer empreender. Você quer fazer alguma coisa. Eu estou te dando 100 mil reais. Você está buscando tranquilidade? Quer quitar a sua casa? Você não está com perfil de querer empreender nada. Verdade, nesse caso é verdade. Então as pessoas querem empreender, mas arrisca o quê? Nada. Não arrisca nada. Não arrisca o emprego. Mas né? Eu acho que isso é a grande maioria, né? O medo do risco. O que nós falamos do medo? Mesmo que seja um risco controlado, cara, o medo ele vence em muitos casos. Mas o medo o medo, Carioca, o medo é assim. Tem que ter o medo. Mas se eu não posso iniciar o projeto ideal, eu inicio alguma coisa. É melhor o feito do que o perfeito. Então, eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando em algum lugar e eu tenho uma estabilidade e estou com medo de sair para arriscar. Mas eu tenho alguns momentos. Tá? Eu vou citar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa e aí à noite eu dava curso. À noite eu dava curso. Então é o que eu falei, você se identifica como bom em alguma coisa? A pessoa não se identifica como bom em nada. Você consegue trabalhar corporal, entendeu? Trabalhar braçal, né? Alguma coisa você tem que fazer fora jornada. Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Aí você espera você ser demitido para pensar em fazer, mas agora não dá mais tempo, porque daqui 30 dias chega água, luz, chega tudo para pagar. Então, a falta de você se dispor a fazer alguma coisa, ela se esconde atrás do medo. Mas na realidade é uma preguiça oculta. Preguiça. É uma preguiça oculta. É uma preguiça que está atrás do medo, escondida, empurrando o medo assim, ó. Empurrando o medo e fala, vai lá, fala que é você. Vai lá, fala que é você. Vai lá, fala que é você. Mas não é medo, é uma preguiça oculta. Por quê? Eu não mandei você sair do emprego. Eu mandei você, na interjornada, você fazer alguma coisa. Você conversar com outras pessoas, você montar o projeto. Você começar, através de outras pessoas, montar alguma coisa. É assim que nascem as empresas. Você buscar conhecimento que seja. Todo negócio que se iniciou teve risco envolvido. Teve risco envolvido. Isso é óbvio. E você está trabalhando, você não tem risco envolvido? Tem também. Tem também. Lógico. Você pode ganhar conta a qualquer momento. Aquela empresa pode falir a qualquer momento. Então, assim, hoje tem a possibilidade do MEI, né? Eu criei um projeto e eu coloquei o nome de um novo MEI de ganhar dinheiro. Né? Então, eu usei a palavra MEI ali como um jargão. Um novo MEI de ganhar dinheiro, que é o microempreendedor individual. Então, hoje, como microempreendedor individual, todos nós podemos prestar serviço na interjornada. Aí vem a pergunta, você é bom em quê? Eu tô com uma moça trabalhando comigo, fazendo uma consultoria para mim no comercial, e ela tá com uns 4, 5 empresas já fazendo o trabalho. E ela tá fazendo um trabalho excelente na empresa. E eu perguntei quanto que ela queria para vir trabalhar para mim. Ela falou, não. Eu falei, Alexandre, você já é o 5º que me chama. Ela se contrataria? Opa. Ela já se contratou. E tem mais 5 querendo contratar e ela falou não. Quantos não você recebeu? Quanto você vale no mercado? Você já parou? Eu estou trabalhando hoje. Eu estou trabalhando aqui, beleza, certinho. Vou pegar meu currículo e vou mandar meu currículo por aí. Você vai sair daqui? Não, não. Eu estou fazendo uma avaliação do meu valor. Quero ver como é que o mercado está me enxergando. Como é que eu estou valendo hoje no mercado? Tem um amigo meu, cara
muito inteligente, CEO de empresa grande e tal. Aí ele chegava em casa, ele falou que ele chegou um dia em casa, a esposa dele ficou falando assim, ai, não aguento mais, não aguento mais. Aquele lugar que eu trabalho, não sei o que, eu não aguento mais. Ele não falou nada com ela, ele pegou o currículo dela e ela falava 2 idiomas, formada, posição boa, preparada. E ela trabalhando e reclamando. Ele pegou o currículo dela, colocou na internet lá e mandou para empresas alemã, Sem ela saber. sem ela saber. Marcou 2 entrevistas para ela. Aí chegou em casa e falou assim, ó, você tem entrevista amanhã em tal lugar, em tal lugar. O quê? Entrevista por quê? Uma entrevista para você ir lá ver, para você sair de onde você tá. Você não tá falando que não presta? Que tá ruim, isso aqui? Não, mas eu não vou sair de lá. Falei, então para de reclamar. Então para de reclamar. Porque eu conheço muita gente que reclama, mas a atitude de falar de vou sair ou de tomar... Zero. Zero. Então, se você quer começar a saber se o que nós começamos a falar no início aqui do nosso podcast tá valendo para você, entendeu? Você se contrataria? Pega o seu currículo, vai ver o seu valor de mercado, vai ver seu valuation. Quando a gente vai fazer um regime, o que eu faço? Eu subo na balança, vejo o peso que eu estou e vou buscar um objetivo de perda de peso. Então, se você está acompanhando o nosso podcast Valuation, quer saber o seu valor hoje e quer saber o seu valor daqui a um ano, pega o teu currículo hoje, põe no mercado, vai ver o que você encontra, não precisa sair de onde você está, e daqui a um ano você faz a mesma coisa. Tá aí, uma boa pesquisa. Né? Veja se o seu valor está mudando, ou se você só está usando um tempo para ouvir um podcast até chegar no trabalho. Mas a atitude continua igual. Entendeu? Uhum. Então, assim, o Wi-Fi da minha casa, qual que é o Wi-Fi aqui? Zangado. Zangado. O Wi-Fi da minha casa é zangado. Porque as pessoas falam, eu não sou zangado. Eu falo a real. Eu mando a real. Não adianta. Não adianta eu ficar reclamando e pegar o meu currículo ali, eu não tenho coragem de apreciar o meu currículo. Essa pessoa que eu tô falando que trabalha comigo, ela recebeu 5 propostas. Legal, né? 5. E ela segura. Não é, eu quero a minha empresa, eu tô com a minha empresa, eu tô com consultoria e tal, e ela vai voar. Sabe por quê? Porque ela tá fazendo. Ela chegou na minha empresa fazendo um monte de coisa, ajudando a gente a fazer um monte de coisa que tava tudo na gaveta. As gavetas estão cheias e ninguém tem coragem de abrir. O dia que você começar a abrir as gavetas onde você trabalha, o seu valuation muda. Só que as pessoas não abrem a gaveta, não perguntam, nem fica quietinho. Já viu o estagiário? Ele falou, não é só você ficar quietinho, né? A hora passa e ninguém vê você ali, você fica 2 anos. Agora você fica fazendo muito barulho, aí os caras, quem que é aquele cara? Aí o estagiário, manda embora. Vai mandar embora. Então é só você ficar quietinho. Entendeu? E as pessoas ficam quietinho por 10 anos numa empresa, por 15 anos numa empresa. E lá na frente fala, não sei o que, não deu, não tive a oportunidade. Não tive oportunidade, entendeu? Então esse tá muito vinculado à atitude, à ação que eu tenho que ter. Perfeito. Ótima conversa. Fiquei de muito ganho a conversa hoje. Esse fator de você, esse tema de você parar para olhar se você se contrataria, qual é o seu valor, onde você quer chegar, onde você está hoje, é essencial. É essencial. É o início. Tanto para funcionários quanto para empreendedores. Ou possíveis empreendedores. Né? Perfeito. Gente, eu acho que o bate-papo de hoje... Legal. Chegamos ao cume do assunto de hoje, do tema de hoje. Tem mais alguma coisa que você lembra aí que você Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ir aos goles, né? Aos goles, falando com as pessoas, para que essa reflexão de hoje fique latente, né? Fique latente ali. Se eu me contrataria, quais são as minhas atitudes, se eu quero me pesar hoje para me pesar daqui a um ano, me avaliar hoje para me avaliar daqui a um ano, né? Então, assim, é isso que tem que me incomodar, tá? A situação de estar bem informado, mas não ter atitude. Isso, são gente, esses vamos tópicos, né? usar de verdade o que a gente está... Entendeu? Vamos deixar de ser informado e vamos usar a informação.
Entendeu? Ter a ação do saber, né? Ter a Isso. ação do saber. Então acho que a ideia é essa. E começar a trazer nossos convidados aí, começar a sugar esses empreendedores, esses profissionais que vão estar sentados aqui com a gente, para que as pessoas possam se enxergar neles e começar a fazer e a gente criar um batalhão aí de mudança na vida das pessoas, né? Perfeito, perfeito. Beleza? Show de bola. Agradeço muito de novo pela aula, porque para mim é sempre uma aula. Muito bom estar aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de divulgar, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Tem muita gente que está precisando ouvir essa mensagem de hoje, tá? Esse bate-papo aqui vai encaixar para muita gente. É Isso isso você aí. pode ter certeza. Não esquece de dar o seu like também. E a gente também tá disponível no Spotify, tá? Eu acho que tá com o nome de Valuation Podcast mesmo. Valuation Podcast, você pode procurar no Spotify também. Vamos deixar na descrição do vídeo aqui, a gente consegue colocar o link? A gente coloca o link na descrição do vídeo, o diretor falou aqui que é possível. E mais uma vez, tamo junto. Carioca, Semana muito bom, que vem muito estaremos bom. aqui de novo. Muito bom, muito bom. Eu tô cada dia mais animado, ansioso para fazer aí, né? Porque eu sou literalmente no dia a dia um pouco ansioso para fazer as coisas, para ver o resultado, ver as coisas acontecerem. Mas isso é o que me move. Então, assim, mais uma vez, obrigado. Nas suas redes sociais aí, né? Alexandre, @cheffoods, não. Não. O canal do YouTube é Alexandre Dantas. Alexandre Dantas e Alexandre Chef no Instagram. Isso, Alexandre Chef no Instagram. Eu já tava falando meu e-mail aqui. @Alexandre Chef no Instagram. @Alexandre Chef no Instagram e Alexandre Dantas no YouTube. E eu já tava falando meu e-mail, alexandre@cheffoods aqui. Isso. Não é meu Pix, não, é só o e-mail só. Beleza, Carioca? Beleza, Então, show de bola. Obrigado mais uma vez, até o nosso terceiro episódio aí. Isso aí. Beleza, gente. Um abraço. Obrigado. abraço. Tudo de bem.